Ok, gente, então estamos mais uma vez, né, em reunião em nome do Cristo, do nosso Mestre Jesus, para a gente estudar o seu Evangelho aqui no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Paraibana. A gente está hoje na segunda parte de um tema que é muito importante, muito atual pelo que a gente vive hoje no mundo, nesse cenário político, que é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, ou, sendo mais fiel ao verbo que está lá no texto grego, como Haroldo traduz, restituir a César, né, o que é de César, e restituir a Deus o que é de Deus. Nós vimos semana passada a parte mais acadêmica, né, o contexto histórico, para entender como era na época de Jesus, essa questão de César, do Império Romano, da moeda e do tributo, e hoje a gente vai ver alguns textos e comentários espirituais que vão trazer aquilo que mais toca o coração, que é o ensino moral. Então, na condução do estudo está Paulo Iocanã e também Luigi, e a gente tem hoje 5 grupos para se apresentarem, mas também uma introdução que os coordenadores do estudo vão fazer com o texto de Allan Kardec. Então, eu já passo a palavra para Paulo, e eu peço a ti, Paulo, que você também monitore essa questão do tempo, certo? Se possível, para dar um toquinho assim ao pessoal. Faltam 2 minutos e tal. Mais ou menos vai ficar aí uns 15 minutos para cada um, né? 12 a 15 minutos para cada um. Beleza? Ok, vamos, antes de mais nada, começa logo com uma prece, pedir para a Isabela que hoje fique registrado durante a gravação, ela chegou antes do horário, viu? Então, Isabela, faça a nossa prece. É verdade, pessoal. Vou fazer a prece. Vamos todos elevar o pensamento a Deus, pedir a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos inspire, que nossos mentores possam sempre estar por perto, nos amparando nos momentos difíceis, que a casa de cada um de nós que estamos aqui e de todos os outros nepianos que não puderam estar presentes possa ser abençoada, iluminada, afastando todos os pensamentos negativos, todas as energias negativas, para que possamos nos harmonizar sempre mais e praticar o evangelho que a gente está estudando aqui. Que os bons espíritos nos ajudem e permaneçam conosco até o final do estudo e que assim seja. Muito bem. João, contar aí já Mateus, né? Vamos só reler, então, Mateus em Haroldo, né? Pedir aí para nosso amigo Alexandre. Você consegue ler, Alexandre? Para a gente? Consigo sim. Então, vamos lá. Só um momento que agora sumiu vocês. Então, o tributo a César. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo, numa palavra, e enviam-lhe discípulos deles, com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferências a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito ou não dar censo a César? Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Por que me testais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo. Trouxeram-lhe um denário, e diz-lhe: De quem é esta imagem e a inscrição? Eles lhe dizem: De César. Então ele lhes diz: Restitui, pois, a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se e, deixando, afastaram-se. Ok. Valeu, amigo. Muito bom. Bom, então, só recapitulando, a gente viu semana passada, né, algumas questões assim, importantes, como os herodianos, né, juntamente com os discípulos dos fariseus, que queriam pegar Jesus aí numa casquinha de banana, e que a gente vê que Jesus habilmente ele faz uma
uma reversão, né? Ele acaba exatamente colocando esse pessoal ele é que enreda, né? Na verdade, acaba enredando os seus opositores ali, e é exatamente nisso que Kardec ele vai também fazer uma colocação. Eu vou já pedir para João colocar lá isso, aí no comentário de Kardec. Então, Kardec ele traz aí no capítulo 11, é que ele vai abordar essa passagem. E aí, só eu vou tocar rapidamente aqui no que eu vi, assim, que eu achei interessante em Kardec, e Luiz complementa, tá? A tradução que Kardec utilizou, ela traz uma coisa um pouco diferente. Quer dizer assim, ó, os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Essas suas próprias palavras não está em Haroldo e também não está na Bíblia de Jerusalém, né? Eu só chamei atenção nisso porque deixa muito mais assim nítido essa questão da cilada em que Jesus faz o reverso, né? Ele é que coloca, então, na boca no caso dos discípulos fariseus, que deveriam estar dialogando com Jesus, os herodianos só ali observando para ver a resposta, né, e atuar, no caso, de uma negativa. E Jesus, então, ele faz exatamente com que eles é que fiquem comprometidos com aquilo que eles próprios disseram, né? Uma vez que eles tinham a moeda e disseram que aquela moeda pertencia a César. Não foi Jesus quem disse isso. E, Luiz, meu amigo, fale aí da parte também que Kardec relaciona mais, além do dinheiro, né? Que mais ele relaciona aí com o Dai a César. Boa noite a todos, meus queridos. Bom, Kardec ele é bem sucinto nessa passagem. Ele começa o comentário dele chamando-nos atenção para a literalização. Então ele fala que a gente não deve tomar essa passagem de modo restritivo absoluto. E como em todas as passagens do Cristo, existe um princípio geral por detrás. E aí ele nos convida pedagogicamente a mergulhar, né, nessa mensagem e abrir assim um pouco a mente, expandir o que é que o Jesus queria propor para a gente. Então ele vai dizer que esse princípio aí seria aquele de não fazer ao trem aquilo que não gostaríamos que fizessem para conosco, né? Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja, portanto, que se respeitem os seus. Então ele vai desmembrar o César em várias ramificações, respeitar os deveres contraídos com a família, com a sociedade, com a autoridade e no âmbito geral. Basicamente é isso. Beleza. Então, agora, Kardec ele tem realmente um entendimento muito racional acerca disso aí, né? Das questões que nós precisamos separar bem, né? E para a gente não se demorar muito, vamos passar para o primeiro grupo, que é exatamente o grupo que vai falar sobre pastorino. Então, nós temos aí Júlia, Isabela e Ismael. Exatamente, meus amigos. Olha só, meninas, eu posso começar e depois passo a bola para vocês? Começa, podem começar vocês dois. 15 minutos. Ok. O tempo está contando aí, né? Beleza. Veja só, eu vou falar um pouco desse primeiro slide, e aí passo os comentários para vocês, para as meninas primeiro, depois quem quiser comentar, e depois a gente vai para a parte do texto um pouco mais complicada. Vejam só, esse texto de Pastorino se chama Moeda de César. É um texto bem interessante. Dos de Pastorino não é um dos mais complicados, mas mesmo assim, eu estava até falando para as meninas que ele não foi muito didático nesse aqui. Então a gente reorganizou ele um pouco
para compreender melhor. Porque ele fala de um assunto no início, depois bota um outro assunto no meio, depois retorna ao assunto do início no final. Aí a gente reorganizou, reinterpretou, botei algumas conclusões aí que são nossas. Então, para fazer o máximo compreensível possível, porque, pelo menos para mim, acho que para as meninas também, houve dificuldade de entender alguns símbolos, mas com o mapinha que a gente montou aí vai ser tranquilo. Primeiro, a primeira parte é muito de boa, porque é uma interpretação mais usual que a gente vê, né, da questão do dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus, relacionando com os recursos financeiros e necessariamente e especialmente os negócios de César, os negócios do dinheiro, da moeda, nos setores divinos, ou seja, na casa espírita, na instituição religiosa, na igreja, nessas instituições que lidam com a religiosidade, né? E aí, Pastorino é interessante que ele é bem direto na opinião dele, e ele coloca a opinião dele de maneira bem clara. Para ele destaca que toda instituição religiosa precisa de recursos financeiros, né? Como todos nós sabemos. Mas ele defende que o sustento da instituição não pode vir apenas de doações. Ele defende que a instituição tenha atividades comerciais paralelas, que não se misturasse com a atividade religiosa. Um exemplo muito bom é o da Livraria da Federação, né? Que é uma empresa, um comércio ali, de fato, com funcionários, com toda a estrutura, mas que funciona para dar suporte justamente às atividades da federação. Então, ele fala até do exemplo dele lá, que ele mesmo, nas atividades filantrópicas dele, criou outras atividades comerciais paralelas, edição de livros. O aluguel do auditório. Pronto, lembraram bem aí, o aluguel do auditório também na Federação Espírita Paraibana é importante. E é isso, assim, esse é o que o Pastorino defende. Mas, o que vocês poderiam acrescentar aí? Nessa parte da questão das atividades espíritas ou espiritualistas ou de caridade, em que ele pontua, né, que também envolvem essa parte comercial não, né, mas essa questão de precisar de dinheiro, né, para se manter, para fazer o que faz, né. Uma frase muito interessante que ele colocou lá foi: se nós, quando encarnamos, aceitamos a tarefa de criar os nossos filhos, e para criar os nossos filhos, que é uma tarefa também de caridade enorme, a gente trabalha com o nosso próprio dinheiro para ter como sustentá-los, porque a caridade do centro espírita precisaria se sustentar à base da caridade dos outros, e não da minha caridade, do meu trabalho, do meu esforço, né? Então, por isso, trabalhar no centro espírita de outras formas para arrecadar dinheiro para poder sustentar, né? Sustento às atividades mais nobres, né? Perfeito. Isa, quer acrescentar algo mais? Não. Ok, ótimo, porque agora essa parte foi super de boa, tranquila. O Diego lembrou até que a gente estudou isso na questão quando se fala de Mamon, né? Agora pode passar aí o slide, João. Nós vamos usar um mapinha para a gente entender, isso aí na verdade é como a gente chama a legenda, né? Para entender a mensagem de Pastorino. É interessante que essa mensagem, eu até estava vendo que Miramês, mais à frente, é o grupo, se não me engano, de Diego, Israel e Marilu, né? A gente vai conversar muito os dois textos. Então, basicamente, eu vou cruzar e vocês vão fazer o gol. Porque Pastorino, ele pega esse pano de fundo da passagem e expande, né? Agora trazendo os símbolos na mensagem. Então, ele propõe que nessa mensagem a gente reflita a moeda sendo como o corpo, representando o nosso corpo, ou o personagem, que são coisas
segundo ele, nessa simbologia, que se equivalem. Então, a moeda, botem isso na cabeça, prestem muita atenção, para entender a mensagem, tem que entender. A moeda é o corpo ou personagem, né? A moeda. A inscrição da moeda, a imagem da moeda, que é de César, representa a nossa personalidade ou individualidade. Ismael, e preste bem atenção, porque não vai ter que repetir. Então, preste bem atenção mesmo. Exatamente. Uma vez e só. Quem quiser rever, tem que voltar ao slide. Veja só. E Deus, na passagem, só lembrando, restitui a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Então, nesse versículo, César, a imagem de César representa a personalidade ou individualidade, e Deus, nesse contexto, representa o nosso espírito, né? Então, vamos para o próximo slide. Já com a legenda aí, para entender. Então, vamos ver o que ele diz. Ismael, rapidinho, outra coisa. Pode falar, Ju. Nessa parte da imagem que tem na moeda e da moeda em si, o Pastorino, ele fala que já que a moeda ela possui a imagem gravada na moeda, significa que a moeda pertence à imagem que está na moeda, né? Aí essa é a moral da historinha do desenhozinho que a gente faz. O corpo, ele está passando por uma experiência, mas na verdade ele pertence ao espírito, né? Essa experiência que ele está adquirindo vai servir para o espírito. Exatamente, esse é o X da questão. A moeda, na verdade, é um instrumento, né? Uma ferramenta de uma autoridade maior. E passando a entender o corpo e o espírito nesse contexto, aí faz sentido, né? Então, ele diz o seguinte: ora, se o corpo, é exatamente isso, se o corpo possui gravado a imagem da personalidade, é porque pertence a ela, né? O corpo pertence à personalidade, e não o inverso. E a esse corpo devem ser prestados os serviços de que ele carece. Nada do que lhe pertence deve lhe ser negado. Nem tirar de César, do corpo, para dar ao espírito, nem tirar de Deus o espírito para dar ao corpo. A divisão é nítida: devolver ao corpo tudo o que este nos tiver dado de experiências e lições, e tratá-lo com o cuidado de que necessitar, mas sem lesar a parte devida ao espírito. Então, conclusão, traduzindo, uma parte das nossas experiências e necessidades diárias deve ser colocada e é devida aos trabalhos do corpo, né? As necessidades da matéria, as necessidades fisiológicas, as necessidades financeiras, enfim, de toda sorte relacionado à questão do corpo, a gente se alimentar, a gente ter, e outras exigências são devidas ao espírito, né? E uma coisa, óbvio que está relacionada com a outra, mas não se confundem. Essa é a interpretação de Pastorino. Muitas vezes a gente dá ênfase a um campo do que ao outro, e aí que o desequilíbrio se estabelece, né? Ele prega esse equilíbrio, porque nós estamos na matéria, também precisamos cuidar dessa matéria que é ferramenta para o espírito, né? Não é isso, meninas? Algo a acrescentar? Então, vamos para o último slide. Como é que estamos de tempo aí? Paulinho. Faltam 5 minutos. Ah, tá bom demais. Então, não relaxe. Então, o Pastorino encaminha dizendo o seguinte: essa é a parte mais interessante. A moeda não é César, mas o representa. Assim, embora sendo a condensação do espírito, a personagem, o corpo, não é ele, mas apenas o representa, materializado no mundo. Né? Então, assim como a moeda é uma representação de César, o nosso corpo é uma representação da nossa personalidade, do nosso espírito. E às vezes a gente inverte poucas coisas, né? Porque, no final das contas, o espírito é que se condensou no corpo. A autoridade, ou seja, a autoridade divina é que se manifesta em César.
conclusão. Isso quando eu boto conclusão aí já não é pastorino, somos nós falando. Acima da autoridade material, César, há uma autoridade divina, que é Deus. O Espírito, da mesma forma, na metáfora que ele propõe aqui, o Espírito é que tem autoridade perante a personalidade e o corpo, não o inverso. Então, nesse contexto, traduzindo tudo, tentando resumir tudo que a gente falou aqui, a moeda, que representa o corpo, personagem, significa esse avatar, ou vestimenta, né? Porque, assim, ele divide o nosso aspecto material em corpo e em personalidade e individualidade. Eu achei muito interessante isso. Porque não é aquela coisa simplória, espírito-corpo. A gente sabe que a gente tem também a veste da personalidade na nossa vida, que se esvai quando a gente desencarna. Essa personalidade se esvai quando a gente desencarna. E quando a gente acorda no mundo espiritual, a gente assume, na verdade, a personalidade que nós construímos durante todas as existências anteriores. Então, essa personalidade, individualidade, ela também é temporária, né? Então, o que é essa imagem, inscrição. Quando a gente encarna, é como se Deus pegasse a moeda e fizesse inscrição aqui, ó, Ismael Pimentel Maia. Pronto. Vamos botar essa moeda em circulação. Então, essa imagem representa as nossas características. E Deus, como o Espírito, é a essência, a essência de todos nós, né? Que comanda tudo isso, que representa a nossa evolução, enfim. Agora, digam aí, meninas, o que vocês poderiam acrescentar? Se ficou claro aí a explicação, tentei ser o mais didático possível. Mas se ficou alguma dúvida aí, ó, comentários a fazer. Olha, que silêncio Ficou super didático, tá concordando. explicado. Concordando, nada a acrescentar. Não, ficou muito bacana mesmo. Eu, pelo menos, fiquei super satisfeito. Mas até repito, assim, de fato, assim, essa de Pastorino já teve viagens que são, isso aqui ele conseguiu ficar, digamos assim, para mim, pelo menos, né, consegui compreender o que Pastorino queria dizer, e eu acho que ficou bacana. Eu só queria... Era o meu objetivo mesmo. Diga aí. Não, eu queria lembrar uma frase, eu até estava conversando com o Luiz hoje, uma frase de Emmanuel que fala que nós deveríamos cuidar do corpo como se fôssemos viver para sempre, né? E cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Então, separando bem a questão, porque nós estamos nessa transição, mas até mesmo aquela frase que dizia assim, a vida espiritual é a verdadeira vida. Você tem um pouco cuidado, né, com essa frase, para a gente não deturpá-la, né, porque a vida atual, que nós estamos aqui agora, nós somos espíritos, né, da mesma forma, e a gente precisa dessa vida para, inclusive, viver melhor nesta e na outra, né, no plano espiritual. Mas nós estamos aqui numa vida espiritual também, né, sendo que numa condição diferente. E aí a gente precisa ter muito cuidado com esse veículo, né, como dizia Francisco de Assis, com o jumentinho que nos serve para poder a gente efetivamente aproveitar essa atual existência. Né? A gente não pode ser displicente. E aí, por isso que precisa devolver a matéria, devolver ao corpo o que é dela mesmo, o que é de César. Né? Sem, evidentemente, esquecer a autoridade maior que é o Espírito. Oi, Diego. Queria só fazer um rápido comentário, conectando esse comentário de Pastorino com o comentário de Emmanuel, da parábola anterior, que Emmanuel ele comparava a veste nupcial como um ornamento, né? E que existem dois tipos de roupas que a gente pode ornar, que seria a veste carnal, a roupa do corpo físico, e a veste
moral, né? É interessante porque isso tem, de certa forma, uma relação com essa interpretação de Pastorino, né? Pastorino, ele traz a veste do corpo e ele traz a veste da personalidade. Então, a gente ornar a veste nupcial para que a gente possa vestir essa túnica nupcial no ato do festim de bodas, né? Seria a gente ornar essa nossa personalidade ao longo da encarnação, né? Achei bem interessante, porque são interpretações que estão relacionadas uma com a outra. Câmbio. Muito bem. Inscrições encerradas para Pastorino. Vamos passar para o segundo grupo. Quem é o segundo grupo? Nossos amigos João, Marisa e Thalisson. Amélia Rodrigues. Assim, eu posso começar, que foi um trechinho que eu escolhi, que está logo aqui no início, né, e depois Marisa e Thalisson ficam à vontade para complementar. A gente tem 3 slides. O texto de Amélia está lá em Primícias do Reino, logo no comecinho. Então, ela inicia falando dessa relação realmente de César e de Deus, e depois ela vai falar um pouco sobre a própria doutrina espírita, certo? Então, eu vou falar do trechinho que eu escolhi, que é o que está aparecendo aí na tela, que tem 2 representações de 2 aves, né? Amélia vai relacionar, como muita gente relaciona o Império Romano, a figura da águia, que a gente sabe que é um predador, né? E ela vai relacionar a mensagem do Cristo, a própria vida de Jesus, com as pombas, né? Que tem um comportamento assim muito dócil, de sacrifício, de renúncia. Inclusive, os pombinhos eram usados lá em Israel, no templo, para fazer os sacrifícios, né? Quem não tinha condições de pagar para comprar um animal maior, podia comprar um menor, que era um pombinho desses. Então, a Amélia pega essas 2 imagens e ela trabalha de forma muito poética com essas 2 dimensões, né? De algo mais espiritual e algo mais material. Então, ela diz assim: o imperador, né, que é o César, alçado ao poder por uma série intermina de acontecimentos imprevisíveis, estendia sua força por todos os rincões e estava presente em todo lugar. O sonido das suas moedas significava grandeza, abastança e poder. Então a gente vê que na história dos imperadores romanos, assim, muitos deles chegaram lá meio que, como a gente diria, sem querer querendo, né? Não é tão preciso e tão sequenciado como a gente vai ver em reis assim mais próximos de nós, assim, a questão da dinastia, do filho de quem assume o trono pela linhagem real. Naquela época havia muita conspiração, muitos assassinatos, muita gente queria o poder e tomava o posto de imperador, mesmo que não fosse um descendente legítimo, né? Aí ela diz mais, Amélia: Augusto semeava o terror, o ódio devastava. E aí vai dar a relação dele com a águia, né? Combatia como as águias, inesperadamente, com violência, astúcia e impiedade. Então a gente sabe que a águia é um predador natural, a gente sabe que não há nenhum problema nos animais que são predadores, eles cumprem uma lei da natureza, eles seguem um instinto, eles vivem em harmonia, e na natureza existem presas e existem predadores, né? Não tem nenhum problema com isso. Mas a gente sabe que muitas pessoas só vivem como predadoras e abusam, né? Então a águia, quando ataca uma presa, ela ataca para saciar a sua fome e cumpre aquele momento de necessidade e não fica atacando por atacar e ferindo outros animais, né? Então, a gente usa o símbolo da águia para alguns grupos e pessoas porque eles exageram nessa ação predatória, né? E aí usam de violência, de astúcia, né? De impiedade muitas vezes. E aí, por outro lado, vem a figura do Cristo, que a Amélia vai dizer que ele traz o convite enérgico, né? Importante trazer isso, porque quando a gente vê o lado da pomba, a gente fala, mas é aquela coisa passiva, bobinha, né? Que deixa fazer com ela o que quer, o que os outros querem fazer, né? É o famoso bonzinho. E a Amélia já diz logo assim, um convite enérgico. Então o próprio Jesus falou, né? Que a gente tinha que ser sábio como as serpentes e manso como as pombas. Então, não é porque ela está relacionando Jesus à figura mansa da pomba, que ela está dizendo que Jesus era alguém passivo e bobinho. Então, Jesus trazia o convite enérgico e desataviado, a escolha ao dever maior do amor, né? Esse desataviado no sentido de livre. A gente escolhe livremente, seguir ou não, o imperativo do amor, que é o maior mandamento de todos. Semelhava-se à pomba mansa, mensageira da paz. Então, Jesus não agia com violência, ele não obrigava as pessoas a o seguirem,
ele não tinha nada de malícia nem de astúcia e muito menos de impiedade para aqueles que não compartilhavam da ideia dele. Ele lançava uma mensagem, fazia um convite e deixava que as pessoas o seguissem livremente e no seu tempo. E aí ela termina dizendo o que caracteriza esses dois reinos em suas diferenças, né? Os dois reinos tinham e têm bem definidas finalidades, perfeitamente delineados roteiros. O reino de César objetivava poder e mais poder e conquista material, passando por cima de tradições e por cima de até o que a gente chamaria hoje de direitos humanos, né? Eles não estavam nem aí para isso. E Jesus, pelo contrário, buscava instaurar o reino de Deus nos nossos corações e não construindo castelos, nem muralhas, nem fortalezas que pudessem ser centros de ataque ou de defesa, né? Jesus não vai atacar ninguém, nem vai estar construindo muros. Ele constrói pontes e convida as pessoas a seguirem o caminho dele. Essas foram as minhas impressões. Então, já passo a palavra para Thalisson e para Marisa, para eles poderem seguir. Thalisson, acho que talvez queira comentar alguma coisa desse primeiro slide, e tem mais outros dois. Câmbio? Pode passar para o próximo slide. Eu acho que eu fiz a mesma separação da questão do imperador. Não, acho que é outro. Thalisson, eu acho que é o segundo mesmo que você tinha separado, não é não? Não, era maior que esse. Mas eu tô com as Mas, anotações aqui, então posso. então tá. Tá bem? Então, pode voltar, pronto. Pode ser isso daí. A questão que eu notei mais no texto da Amélia foi a questão sempre do paralelismo entre o imperador terreno, que era o Augusto, e esse imperador celeste, que seria, em teoria, ali naquele momento, o Cristo. Hoje a gente sabe que a questão ele é apenas mais um trabalhador, um Cristo que está ali servindo a Deus. Então, o que acontece? É muito notável quando ela fala da diferença entre as conquistas desse imperador Cristo e desse imperador terreno. A questão do terror, do ódio que devastava, ela relaciona a Augusto. E a Jesus, ela fala que Jesus traz o convite enérgico, mas com o maior amor. Jesus conquistaria, então, pelo amor. Com relação à efígie esculpida na moeda, ela diz que Jesus se omite de reconhecer o domínio do imperador, por ser a autoridade que lhe era dada, e não a legítima posição, aquela que vem de mais alto. Então, Augusto estaria ali temporalmente, e na história a gente vê que foi realmente um tempo muito curto, porque na época de Jesus já era o Império Romano mesmo, o Império como a gente conhece, como a gente viu ele cair. Então os imperadores viviam num momento muito convulsivo até a sua queda. Então nesse momento muitos imperadores passaram muito rapidamente. Então Jesus desconsidera, por obviamente já conhecer os trâmites que se desenrolariam o Império Romano. Mas enfim, tanto porque aquele poder temporal não quer dizer nada com relação a um poder verdadeiro, né? E ela termina, que eu acho que foi o que mais me tocou no texto, que eu reli várias vezes, que é a relação que ela faz com o Espiritismo hoje, que a gente está aqui para ensejar essa restauração viva e atuante da mensagem cristã, porque nós estamos no momento, e principalmente nas doutrinas espiritualistas espíritas, um laboratório de experiências aflitivas, né, na Terra, principalmente nesse momento muito pontual agora do coronavírus. Então, é um momento que a gente está muito em erupção, e a gente tem uma visão completamente diferente com questões de planeta de regeneração, aquela coisa toda, então a gente tem essa possibilidade de ter outra visão. Mas, além disso, a questão do Espiritismo vir para essa restauração da mensagem cristã.
Então, a gente está aqui num campo rico de oportunidades para a vivência evangélica. Então, quanto mais difícil está o momento e a situação, mais se torna um campo riquíssimo para experienciar. E não é à toa que Jesus veio num momento muito particular, histórico da Judéia, da questão do povo, como é que se tratavam, a questão da subjugação. Enfim, tudo isso tem o seu papel e tem a sua mensagem que o Cristo quis passar com isso. E foi basicamente isso que eu assimilei do texto. Câmbio e desligo. Peraí. Então, falando aqui a respeito desse terceiro slide, como a Amélia Rodrigues está tratando ali da introdução, está tratando no início é uma introdução ali do livro Primícias do Reino, ela iniciou, como o João colocou aí, falando dessa questão dos dois tipos de reino, né? Um reino que é o de César, né? E o que é dado ao reino de César, e o reino de Jesus, e o que se dá a Deus, né? O reino que Jesus vem lançar, o quê? Por isso o nome do livro, Primícias do Reino. Então, ela vai deixar claro as diferenças dos dois tipos de reino, e vai dizer assim, tá, que se o César estava reinando, Augusto estava reinando, ele era um reino, ela coloca assim, reino fantasista dos triunfos passageiros. E Jesus viera oferecer um outro tipo de reino. E para esse reino de que Jesus vinha oferecer, ele estava lançando o quê? As primícias do reino, né? Era o início ali. E aí ela vai dizer assim, que numa época que a gente vive hoje, né, uma época longa que a gente vem vivendo aí, em que o homem parece desumanizar-se. Aí ela fala assim, como ela está na introdução do livro, ela vai dizer, olha, nessa época em que o homem parece desumanizar-se, eles que estavam ali na organização desse livro, desejava testemunhar reconhecimento a quem? As células espíritas cristãs. Então, ela inicia a introdução, ela vai fazer essa distinção, o reino de César, o reino de Cristo, o reino que Cristo vinha iniciar no coração do homem. O que ele estava fazendo? Iniciando mesmo, com as primícias, lançando as primícias do reino. Aí ela fala, olha, considerando toda essa situação, ela quer também fazer um reconhecimento às células espíritas cristãs. E aí ela vai dizer que essas células espíritas cristãs também fazem esse mesmo trabalho, de lançar as primícias do reino, né? E aí ela vai dizer que quais seriam as células espíritas cristãs? Aí ela vai colocar, eu coloquei alguns aqui, mas na verdade ela coloca vários. Ela vai dizer assim, são aqueles que consolam, que alimentam, que iluminam, que sustentam, que encorajam. Deixa eu abrir aqui, peraí. E aí ela dá as características do que seria uma verdadeira célula cristã. A célula cristã que faz tudo isso, que consola, acolhe, instrui, alimenta, essa é uma verdadeira célula cristã que está efetivamente fazendo o trabalho de lançamento desse reino, o mesmo trabalho que Jesus fazia, que a gente verifica aí nessa passagem bíblica, que ela faz a distinção. Então, ela vai dizer assim, uma das coisas que me chamou muita atenção também, ela vai dizer que foi pensando nessas células, nesses trabalhadores da última hora, e nesses sofredores que buscam essas células, e essas células espíritas, né, abrem as suas portas e acolhem a todos, então ela vai dizer assim, olha, pensando nesses, e ela fala assim, lutadores estoicos, cristãos da última hora, pensando nesses sofredores, naqueles que ainda não estão vencidos, ela fala, pensando nesse grupo, nós decidimos, encorajamos-nos, ela coloca, a alinhavar alguns pensamentos dos ensinamentos de Cristo, né? Ela vai dizer, os ditos do Senhor. Não só dos ensinamentos, mas eles pensaram, vamos levar, como se dissesse, vamos levar para esses trabalhadores, esses sofredores, alguns pensamentos, os ditos do Senhor e das personagens que participaram de sua mensagem. Por que que eles estão trazendo para nós
esses pensamentos, esses ensinos do Cristo nesse livro, Primícias do Reino. Aí ela vai dizer, é um despretensioso convite para o retorno às coisas simples, belas e profundas do Evangelho. E não é por outra razão que toda vez que a gente lê a Amélia Rodrigues, a gente fica, assim, sempre maravilhado, né? Porque ela realmente consegue conduzir o nosso coração ao que há de simples, belo e profundo no Evangelho do Cristo, né? E aí vocês vão perceber que no final do... achei também interessante, ela vai dizer, vai chamar de sirineus, esses que estão os integrantes dessas células, e vai dizer que muitos ofertam com a própria vida as primícias daquele reino que virá, tendo em vista o declínio de César. Esse declínio de César, né, o César como uma simbologia, e as primícias do reino também como uma simbologia, a gente vai perceber que acontece sempre, desde o tempo de Jesus. O declínio vem acontecendo de César, tanto numa perspectiva que a gente percebe externa, né, no âmbito coletivo, quanto na vida da gente. Se a gente levar para o aspecto individual, a gente também a gente assiste, conforme as experiências da vida vão surgindo, a gente assiste o declínio de César dentro de nós, né, e a construção do reino de Deus dentro de nós, e a gente percebe muitas pessoas, circunstâncias, como o próprio NEP, né, como o NEP representa para mim um desses que lança as primícias do reino no meu coração, posso dizer assim, né. E ela vai dizer também, no final aí, até colocamos esse item, a falta de bálsamo evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade. E eu acho isso daí fundamental, porque ela vai dizer assim, se está faltando bálsamo evangélico num núcleo de trabalho cristão, o que nós vamos encontrar? Ela vai dizer, se falta o bálsamo, né, o consolo, o acolhimento, o amor, o olhar realmente no olho da pessoa e demonstrar para ela que você se interessa pela dor dela e pelo que ela sofre, se o núcleo cristão, que se diz cristão, não tem essa sensibilidade, nós estaremos diante de quê? Aí ela vai dizer assim, ó, cristianismo sem espírito manso, suave e nobre do Senhor. É como se dissesse, olha, Jesus veio lançar as primícias do reino, nessa simbologia da pomba, com mansidão, com serenidade, convidando ao amor, né? Se nós realizamos o trabalho, mas nós não temos esse espírito de sensibilidade, de bálsamo, de acolhimento, nós vamos ser simplesmente um cristianismo, mas sem o espírito manso. Como ela diz, sem espírito manso, suave e nobre do Cristo. Então, de tudo que mais me marcou no texto dela, além dessa separação que o João falou, da pomba, né, e da águia, que eu achei belíssima, é esse convite para o que nós estamos fazendo hoje. Nós também somos os trabalhadores da última hora, e é preciso lançar as primícias do reino. Tanto, assim como a gente trabalha por essas primícias fora, trabalhar por dentro, e reconhecer o trabalho de tantos à nossa volta que lançam o reino dentro de nós também, né? E que no nosso trabalho a gente possa se lembrar dessa simbologia do espírito, da pomba, o espírito manso, suave e nobre do Cristo. Era isso. Muito bom, gente. As inscrições foram encerradas já para falar sobre esse grupo. Não, mas realmente eu fiquei muito satisfeito com a abordagem, foi muito completa. Eu não teria nada a acrescentar. Você tem, Luiz, alguma coisa a acrescentar, não? Não, amigo, pode seguir. Então vamos embora. Libotrelas, Nayara e Andrezinho com Emanuel. Olá, gente. O nosso texto foi extraído da obra Pão Nosso. Eu vou começar e Nai vai pegar do meio para o fim, conforme nós combinamos. É uma mensagem extremamente curta e muito rica. Se somar com a quantidade de áudio que eu e Nai somou, ultrapassa talvez essa reunião, chega perto. Porque cada frase dava pano para muita manga.
ou muito pano para manga, enfim. Os itens destacados foram, primeiro, importância de se envolver em questões coletivas. Diz Emmanuel, isso devia estar entre aspas, eu me esqueci. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Essa frase me chamou a atenção para a importância que a gente tem, para a importância de participar de forma mais ativa em questões sociais. Isso me tocou assim mais profundamente, porque eu cresci com a ideia, ou com falas de pessoas muito próximas, de que política era algo que não prestava. Isso causou em mim, durante muitos anos, um distanciamento da política. Mesmo da política partidária, de acompanhar o que a turma eleita faz, e eu vejo que isso foi prejudicial de algum modo. Eu vejo que esse pensamento está equivocado, né? Existe muita coisa equivocada no meio político, é evidente que existe. O que não quer dizer que isso seja motivo para a gente se desligar completamente, porque isso pode ter uma consequência, que é a que a Emmanuel fala. Se a gente não se envolve, se a gente fica ocioso ou indiferente, nós vamos produzir maus estadistas, que são, em última análise, reflexos da sociedade, não de todos, mas de parcela significativa. Esse foi um primeiro ponto que chamou a atenção. O segundo ponto foi a necessidade ou a provocação. André, Diz, né? deixa eu só compartilhar com vocês uma questão aí sobre esse porque essa parte de coletividade ociosa e indiferente foi o que mais me marcou, uma das coisas que mais me marcou nesse texto, sabe? A gente está conversando no chat aqui agora, por que o mundo está passando por essa pandemia, por que o Brasil está... Aí, uma coisa que está me indignando muito durante toda essa pandemia, assim, é porque que o Brasil está passando por essa situação, sabe? Tem hora que eu fico vendo as declarações, essas medidas, assim, me dá um aperto no coração, porque eu falo, gente, a gente não precisava. Mas aí a Emmanuel diz pra gente, não, a gente precisava, né? Justamente por isso. Vocês aí no chat falando, todo mundo, assim, tem essa sensação de que a gente não se envolvia na política, de certa forma, né? Então, é uma questão de brasileiro. E hoje, a minha cidade entrou no lockdown noturno durante essa pandemia. Por quê? A gente, quando eu li esse texto, veio logo a coisa, nem foi a presidência, nem foi nada, nenhum, foi na minha cidade. A gente teve a eleição de um prefeito que já foi preso, que já... Sabe, não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas, e hoje, a minha cidade está entre a Bahia, a segunda da Bahia que está entrando no lockdown noturno. A gente está nos maiores índices de contaminação aqui no estado da Bahia, está preocupante, e as pessoas na rua naquele estado. Então, quando eu li isso de Emmanuel, realmente veio essa questão de que, assim, eu estou muito tempo afastada e que eu não voltava aqui na cidade. Então, quando eu retornei, eu vi aquele candidato ali se candidatando novamente, e a gente sabia que durante a campanha ele tinha grandes chances de se recandidatar. É a terceira vez que ele está, viu, gente? Imagina. Gente, isso me deu uma tristeza tão grande, assim, sabe? Foi uma angústia tão grande, eu não consegui compreender isso, por que a gente estava passando por isso, né? É uma coisa muito difícil. E aí vem dizer pra gente que, lógico, a gente está reflexo de tudo isso. Foi mais um chamamento ainda, eu dar valor ao meu voto, mais para frente o meu envolvimento, em busca desse envolvimento com a política. Porque eu estou vendo na prática hoje que essa indiferença, essa ociosidade da minha sociedade, da minha cidade, está levando, está tendo consequências gravíssimas diante de uma situação muito maior ainda, sabe? Então, eu acho que realmente a gente precisa entender que a gente tem sim que se envolver com a política. A gente, como você vai ver no slide seguinte que Luiz botou, não é com a politicagem, mas a gente precisa ter um novo olhar. A Emmanuel trouxe essa chamada para a gente gente precisa ter um novo olhar para a política. E eu acho que a situação que a gente está passando no mundo dá mais essa chamada ainda, sabe? Então. Ok. E o ponto 2, que se fala em ter como consideração do legislador ou do administrador, Emmanuel diz, se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana
oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade. Essa frase me chamou a atenção porque nós costumamos reclamar de algumas normas, e aí normas de todos os sentidos, quer sejam editadas nas casas legislativas mais próximas, quer sejam as produzidas em Brasília, pelo Congresso, pelo Executivo, e a gente reclama muito da imperfeição e de eventuais injustiças que de fato ocorrem. Homens imperfeitos vão gerar normas imperfeitas, não tem como ser diferente, né? Mas a gente esquece que nós somos seres muito endividados também, e nós somos também seres muito imperfeitos. Então, Emmanuel chama a atenção para que a gente, quando for tecer qualquer tipo de reclamação, se lembre que nós também somos muito imperfeitos. E isso pode gerar uma nova perspectiva. Tá ligado aqui? Isso pode gerar uma nova perspectiva na gente, e poderemos nos colocar de forma mais firme, mais dinâmica, para oferecer o nosso trabalho com boa vontade. Fazer a nossa parte na sociedade com boa vontade. Eu lembro muito de uma cena de Haroldo, de uma fala dele, marcou muito. Não sei por quê. Eu sei por quê. Eu falei para a Nay. É porque ele colocou o celular dele no bolso. E eu acho que não deve fazer isso, porque se eu fizesse isso, eu perderia na hora, bolso da camisa. Perderia, assim, em poucos minutos. E ele disse assim, o que é que eu posso fazer? As pessoas perguntaram alguma coisa de política, sei lá. O que é que eu posso fazer? Aí ele tira o celular do bolso, assim, ligar para Barack Obama, né? Existem coisas que nós ainda não temos condição de alcançar pelo espaço que ocupamos, né? Tem pessoas que já vão estar encarregadas de forma mais próxima provocar as mudanças mais graves, mais sensíveis. Mas existe a questão de se fazer a parte, com boa vontade. E se o singular faz isso de forma disciplinada e frequente, isso gerará um reflexo no coletivo. Esse é o meu entendimento desse ponto. E o terceiro, para não me alongar mais, aspas, né? Tá literal essa transcrição. Desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas, né? Ser indiferente ou se revoltar e não fazer nada não vai solucionar. É natural. A revolta, em tempos como esse, ela é até humana. Eu acho que é muito difícil ter algum de vocês aqui, de nós aqui, que não passamos por algum sentimento de revolta em razão de alguma circunstância política, econômica, né, que nós estamos vendo aí. Agora, tem que dar vazão, né? Transformar isso em ação de forma equilibrada, que é um ponto que Nay vai abordar. Vai lá, Nay. Oi? Peraí. Oi, tá ok? Tá. André, Marisa colocou uma coisa importante aí no chat. Eu vou até ler para a gente, se tiver tempo, a gente falar, mas eu acho que no final dá para ter um pouco dessa clareza. Assim. Gente, acho que fala Marisa. Essa expressão ociosidade precisa ser entendida à luz da doutrina espírita. Em outras palavras, essa ociosidade refere ao envolvimento político ou posicionamento político. A gente, talvez, se der tempo, a gente fala um pouquinho, por isso que eu acho que envolve muita coisa, mas, no geral, acho que ficou claro nesse texto para Emmanuel pra gente. E aí a gente tem esses outros 3 pontos, né? Ele traz: atraímos os administradores legisladores. Há decretos iníquos, recorda-se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Então, é um pouco disso, assim, né? Como que a gente pode cooperar, como é que pode agir? 2 coisas que ficaram muito claras para mim nesse texto de Emmanuel, a compaixão e a ação. Que aí está muito ligado com esse item 5, assim, amar os administradores legisladores. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueça de que a melhor posição é do equilíbrio. A gente primeiro tem esse olhar de compaixão e lembrar que as leis são humanas, né? A gente são passíveis de erros e tudo mais. O André, se você quiser distorcer alguma coisa aí, você me ajude, pelo amor de Deus. Viu? Então, a gente precisa entender que não é nem o 880, né? E hoje a gente está atendendo muito a isso. E, às vezes, quando a gente vai fazer uma crítica, a gente acaba pendendo por um lado ou outro. Mas aí eu vou lembrar para a gente que é isso. Que a gente tem que ter esse olhar de compaixão,
para os nossos administradores, legisladores, né? E quando rolar essa crítica, a gente lembrar se a gente está sendo cooperador também, né? E como que a gente pode fazer isso hoje em dia? Aí eu acho que entra essa questão que Marisa está falando, sabe? De envolvimento ou tudo mais. Ninguém precisa estar fazendo politicagem. Eu acho que essa chamada de Amanda, desse texto, é que sim, a gente precisa se envolver com política. A gente pode fazer esse envolvimento de várias formas, não com politicagem. Sei lá, e cada um dentro das suas limitações, do seu entendimento, vai buscar esse caminho. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que, e eu acho que vocês já perceberam aí no grupo, que eu gosto sempre de deixar claro com a minha voz. Quem me segue nas redes sociais tem noção do meu posicionamento político. Mas depois desse, eu já fui representante de gente, e eu tô falando isso, assim, nunca me envolvi com UNE, com associação de estudantes, de sindicato, nada disso, entendeu? Mas eu sempre achei importante deixar claro qual é a minha voz, o meu posicionamento. E eu acho que é um pouco disso que o Mano faz também, mas lógico, a gente pensando de que forma fazer isso. Lembrando de amar os administradores, os legisladores, e cooperando sempre. Mas esse texto me chamou para a chamada. Ok, eu sempre dei um jeito de ficar clara a minha voz, mas como que eu estou agindo? Né? Será que eu estou ajudando nesse processo de criação dessas leis e tudo mais? Então, não adianta só a gente fazer a lei, colocar a nossa voz a postos, se a gente também não ajuda, não age, né? Então, assim, como eu falei, duas palavras que ficaram muito fortes para mim nesse texto. Compaixão, para a gente entender esses administradores, esses legisladores, e ação. E não dá para a gente ação e colaboração, né? Não dá para a gente agir isoladamente também. E aí ele encerra a gente encerra com esse último ponto, colaboração, e diz: se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica certa. Ajude-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. No meu entendimento, eu acho que estou acabando, Paulo, no meu entendimento aqui, atualíssimo. Nossa, cara, quando eu li esse texto, eu falei, gente, como assim? A gente está caindo nesse texto, no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Parece que tem até um dedinho assim, né? E, cara, porque na hora que eu fui lendo assim, o André falou, a gente teve áudios, foi um momento meio que desabafo da gente também, assim. Enfim, voltando assim, vou ver se eu consigo voltar para essa assim. Eu acho que o que a Mani deixou claro para mim é essa diferença grande em política e politicagem. Que a gente, lógico, a gente já comentou no grupo algumas vezes, e eu acho que até Paulo que trouxe um textinho, de não envolver política no espiritismo. Mas eu acho sim, e Emmanuel nesse texto faz sim que a gente não pode se afastar da política, porque senão a gente vai cair em situações como a gente está vivenciando hoje, entendeu? Em que o mundo está passando hoje. Só que a grande questão é que a gente não sabe fazer a coisa, né? A gente mesmo, por exemplo, está indo num caminho completamente polarizado, partidário, e não isso. Né? A gente não consegue discutir política hoje em dia sem cair em questões partidárias, ofensas, distorções. Mas o que ficou claro para mim nesse texto é que sim, a gente não pode se afastar da política, mas a gente precisa estar muito atento na forma como a gente faz isso. Tá ok, André? Bom, esse texto de Emmanuel, ele é bem... Ele nos envolve a todos, né? Assim, porque a gente, com a ferramenta da doutrina espírita, a gente precisa agir diferente, né? E a gente passou pelas eleições de 2018 e continuamos até hoje, né? Parece que a gente continua em eleição e a gente está com um movimento espírita que continua dividido e continua reprovado no que tange a como lidar com isso, né? Eu lembro, não sei se é Gandhi que fala, que a gente precisa ser não como uma água límpida que, ao contato
da impureza se contamina, mas como a luz que perpassa os pântanos, né, enfim, e fica ileso. Então, a gente precisa participar da política, só que a pergunta é, a gente polariza também, né? A gente se inquieta, a gente faz todo o trabalho de também ficar de um lado, né, acusando, denegrindo, torcendo às vezes para que a pessoa tropece, né? Então, a grande questão é como é que a gente vibra por dentro quando a gente vê uma figura A, figura B, figura C da política, especialmente aquelas pessoas que não têm o pensamento que cada um de nós carrega, né? Então, esse é o grande desafio, né? Eu só queria chamar a atenção aqui para uma parte desse texto de Emmanuel, que ele diz assim: é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Ele está falando aqui de César, né? Aí ele diz assim: o aprendiz do Evangelho, que somos nós, não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. E a gente lembra aqui, por exemplo, de Chico Xavier e Divaldo, né, que poderiam ser pessoas que tinham que estar totalmente envolvidas com a questão religiosa, com a doutrina espírita, né? Sem trabalhar. Chico recebeu um prêmio por se aposentar com 35 anos e nunca ter faltado um dia de trabalho, né? Então, assim, é um exemplo claro de quem cumpre com a parte material, com as obrigações, né? E com a parte espiritual. Então, assim, eu vejo nesse texto um chamamento para que a gente reveja a nossa postura, não é a postura política, é a postura de como realmente se comporta nos embates, né? Sabe? Ficando revoltado, ficando o orgulho, a vaidade, né? Então, isso é muito perigoso. A gente precisa realmente, porque nós temos uma ferramenta que é o Espiritismo, que ele precisa realmente servir para a gente de alguma forma. Alguém quer fazer? Bom, se a gente deixar esse texto, se a gente deixar, a gente vai até meia-noite com ele, na verdade. É verdade, Paulo, mas eu queria só fazer um convitezinho para nós. Vou tentar ser bem rapidinha. É porque no meu trabalho, nossa, tem tanta discussão dessa questão do governo anterior e o governo atual. Aproveito para deixar claro que eu não votei nenhum, nem no anterior e nem no atual. Estou falando aqui do ponto de vista da doutrina espírita, sabe? Uma coisa que me deixa, assim, triste quando eu vejo as pessoas discutindo, e muitas vezes são espíritas, né, engajadas nessa questão do estudo, do evangelho e tal, e vejo as pessoas se referindo ou ao governo anterior, ou ao atual, falando com desprezo, sabe? E eu acho que a nossa vigilância precisa entrar muito aí. Eu lembro de uma vez, estava viajando com uma amiga, e aí ela tem muito, assim, essa questão do desprezo com o atual governo. E aí eu falei, amiga, mas eu preciso te falar uma coisa. A pessoa foi eleita, ele está lá, qual que é a nossa função na qualidade de cidadão? Claro, a gente tem que observar, a gente não deve ser indiferente, né, e tal. Mas em relação ao ser espiritual que está passando por aquela experiência de assumir aquela posição, aquele cargo, entendeu? E todos os outros que estão ali envolvidos, qual que é a nossa posição do ponto de vista espiritual, cristão? A gente tem que vibrar para que a pessoa consiga cumprir bem o compromisso espiritual dela. Então, eu vejo essas situações que estão acontecendo, eu fico indignada, são dois sentimentos. O sentimento de, se por um lado há indignação pela situação da população e tal, por outro lado também há compaixão, a piedade de pensar, olha, há ali um compromisso espiritual. Será que aquele irmão vai conseguir cumprir o seu compromisso? Vou vibrar, né, para que ele consiga. Tanto que na nossa casa espírita, nós estamos fazendo reuniões online 2 vezes por semana para fazer vibrações pela humanidade, né, pelos infectados, pelos médicos, pelos governantes de todos os países e tal. Então, eu penso que nós precisamos pensar um pouco sobre isso, de como nós estamos vibrando intimamente em favor desses governantes, né? É isso.
Bom, Gente, só rapidinho, lembrando que André Luiz fala em conduta espírita, né? O nosso posicionamento em relação à política, eu acho que tem a ver com, talvez, ao que Marisa colocou em relação ao que seria ociosidade no contexto espírita, né? André Luiz vai dizer que a gente não deve usar do tempo espírita, momento de palestra, momento de estudo, como a gente está fazendo aqui, para estar tratando de partidarismo político, né? Você adentrou o templo espírita, você adentrou um estudo espírita, a gente tem que falar de espiritismo. E até Kardec mesmo, quando escreveu a regulamentação da Sociedade Espírita Parisiense, falou que estava interditado, ele usa um verbo assim bem direto, está interditado qualquer assunto de política e outros assuntos que não tivessem a ver com o espiritismo. Então, são coisas diferentes. A gente está dentro do espiritismo, fazendo um trabalho para o espiritismo, a gente esquece se a gente é partido A, partido B, se a gente é esquerda, direita, se a gente é centro, se a gente é anarquista, se a gente não tem posição política, a gente esquece isso e vai trabalhar. Outra coisa é a gente como cidadão, a gente vive numa república, aqui no Brasil, né, o nosso contexto de república, e tem uma representatividade pelo voto direto. Então, assim, a gente tem que acompanhar essas pessoas, acompanhar, ver o que está acontecendo, tirar as nossas conclusões e fazer o voto consciente. Então, são coisas diferentes. Dentro do campo espírita, é falar de espiritismo. Porque se a gente não falar de espiritismo, a gente vai falar de espiritismo onde, né? E fora do campo espírita, a gente tem um dever de cidadão de acompanhar, porque a gente vive num mundo, que é o mundo de César, né? Acompanhar e fazer os nossos posicionamentos. As nossas críticas, não de forma, como Marisa muito bem colocou, para destruir ninguém, que é o que Emmanuel chama de crítica acerba, mas uma crítica de posicionamento com argumentos. Você tem que ter argumentos para mostrar, olha, esse caminho poderia ser melhor desenvolvido, por exemplo, no campo da saúde. Quais são as medidas que estão sendo tomadas? O especialista tal fala que é assim. E você discutir isso, refletir. Beleza? Era só isso, câmbio. E só complementando o que o João falou, né? Não é a questão de debater a política dentro dos grupos espíritas, né? Mas é o de tentar nos ajudar a nos posicionarmos melhor dentro da sociedade, né? O que é que os princípios espíritas nos ajudam a estar no mundo de uma forma sem ser do mundo, né? Se portar melhor. Enfim. Michele. Eu queria só registrar que Clara entrou no grupo, né? Oi, Clara, tudo bom? Está na rede? Muito bem. Michele, quer falar? Pode falar, Michele. Michele. Júlia, cadê tua mãe? Aperta Ctrl D, Michele. Não tem microfone não, velho. Já tá liberado já o dela, já. Não, mas a minha mãe o celular dela não tem microfone. Então pode ela falar. E ela esqueceu. Corre lá, leva o teu celular lá para ela falar. Chama ela pra ir. Vamos continuando, aí eu levo ela. Olha, e só uma coisinha rápida, é o seguinte, a gente precisa ter a convicção de que não é partido A, não é partido B, não é fulano e cicrano que resolverá os problemas da sociedade. A gente precisa ter a convicção de que é o Evangelho de Jesus implantado no coração de cada um de nós que vai efetuar a mudança. Né? Isso aí, eu acho que é fundamental a gente ter isso realmente sempre refletido sobre isso. Oi, Michele, já está aí? Oi, já estou. A Júlia veio me salvar. Eu esqueço que meu telefone não tem áudio, gente. Desculpa. Pode falar, gente, a gente estava discutindo aqui em casa esses dias, foi justamente esse tema que vocês abordaram muito bem, Marisa, João, Paulo, Diego, todo mundo está falando muito bem, que a gente não é só discutir, mostrar indignação, falar desse ou daquele. O que nós estamos fazendo? Eu acho que esse é o cerne do ponto, porque criticar dentro de casa, no trabalho, no comércio, no Brasil, no estado, na cidade, é fácil. Mas o que eu estou fazendo efetivamente? Sabe, o que eu estou me doando para isso? O que eu estou fazendo diferente? Eu tenho moral para falar de qualquer coisa dessa porque eu estou fazendo X. Não, eu só estou sentada numa tribuna, olhando todo mundo e estou criticando de todos os lados. Eu acho que a gente precisa arregaçar as mãos. Esse foi o ponto que a gente discutiu muito aqui em casa, que esse ponto da política é muito fácil falar de quem está lá.
Mas eu que estou aqui, eu estou fazendo o que ao meu entorno, aonde eu alcanço as pessoas à minha volta, né? O que eu estou fazendo para modificar isso? É por isso que essas falas de vocês foram muito pertinentes. Eu estou abrilhantada com a aula de hoje. O Paulo, deixa eu só Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Um minuto. Não. Fale. Não, eu e André, a gente, quando leu esse texto, a gente ficou assim, até pensando, nossa, velho, realmente é um tema muito polêmico, porque hoje em dia as pessoas estão sempre conduzindo as coisas, a discussão para um outro nível. Eu acho que alguém falou assim, sabe, de discutir, a questão não é discutir, eu acho. Então, a gente sabia que qualquer coisa que a gente tivesse comentar aqui iam causar algumas interpretações a mais. Então, eu sugiro que depois, quando é um texto tão curtinho, depois que todo mundo vá lá e leia esse texto, porque se não for claro alguma coisa que a gente disse, ou a gente acaba interpretando de uma forma muito mais pessoal, é porque realmente ter esse texto diferente, chamando a atenção para essa política, é uma coisa que causa uma certa estranheza, né? Então, eu sugiro que depois dá uma lidinha, um texto curto, mas que vale muito a pena, viu? Beijo. Beleza, vale a pena mesmo. Vamos passar então para o livro 4, Miramês, Diego, Israel. Israel não está aí, né? Nós para estar o Dodói. Aí, Diego. Oi. Justamente, Paulo. Então, o Israel, infelizmente, está meio baqueado lá, né? Ele não pôde participar muito, mas um texto muito, muito, muito legal do Miramês. Eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dos livros de Miramês. Todos eles sempre trouxeram reflexões muito, muito positivas, e ele sempre fala da questão, é uma questão muito corrente nos livros de Miramês, de como o plano espiritual está relacionado com a vida no plano material, né? Mas, enfim, passa aí a palavra para Marilu, que começou, né, selecionou esse primeiro trecho aí, que foi o que chamou mais a atenção dela. Tudo bem. Então, o Miramês, ele faz uma analogia entre os tributos que deveriam ser pagos a César e as tribulações que a vida nos apresenta. E é compreensível desejarmos uma vida sem muitos desafios, né? Mas, como ele está dizendo aí no texto, não estás envolvido na carne para gozar as delícias do paraíso, e sim para verter nos campos dessa seara suor e lágrimas, na proporção que nossas necessidades evolutivas requerem. Então, os estudos da doutrina, e principalmente nesta área do Evangelho, vão nos favorecer o entendimento de que a vida na Terra é um campo de oportunidades da vivência evangélica e, consequente, oportunidade de superação de tendências que nos entravam o progresso. Segundo as leis de Deus que prevê nossa ascensão, esses tributos, na forma de dificuldades e lágrimas, são proporcionais às nossas necessidades evolutivas. E, para isso, são traçados planos reencarnatórios, como diz no segundo item do texto, né? Há muitos métodos de preparo para o retorno à carne e, muitas vezes, todo esforço é frustrado, né? Então, assim como o povo considerava ilegítimo pagar o tributo a César, porque desconhecia o porquê eles estariam situados naquela dificuldade, nós também, não tendo consciência do nosso porte evolutivo, que requer esforço, aceitação, muitas vezes frustramos o planejado, precisando recuperar o tempo não aproveitado. Embora, como diz mais adiante aí no texto, que não se deixe de aprender algo nas páginas da vida que sempre ensina. Então, os tributos para nós seriam como oportunidades de sanar os erros do passado e nos prepararmos para vivências mais saudáveis dentro dos preceitos evangélicos que nos permitirão deixar de viver tributos tão aflitivos e passar a viver experiências mais dativosas.
Então, era esse meu comentário. Passo ao Diego para dar continuidade. Beleza, Marilu. E o texto, ele não é tão complexo assim, não é tão complicado. Ao contrário, ele é extremamente pragmático. Miramês, ele começa justamente com o que seriam essas diretrizes, né? O que é o mais importante? É o corpo ou é a nossa essência, né? Então, quando a gente para refletir, a diretriz é o espírito, né? É a essência. A gente está aqui no mundo não para brincar, não para se divertir, porque essa aqui não é de fato a nossa verdadeira vida, né? A gente está aqui com um objetivo para aprender. E aí é bom a gente recordar também de o quão difícil é conseguir reencarnar na Terra, o quão grande é a fila, né, de espíritos querendo reencarnar. Por quê? Porque enquanto nós, e aí André Luiz vai conseguir explicar isso de uma maneira fenomenal no livro No Mundo Maior, né, que é o livro em que ele especificamente vai falar dos casos que dizem respeito às doenças mentais e como a perturbação espiritual ela consegue apenas ser contornada a partir do momento em que a gente tem esse filtro da carne, né? E o Emmanuel também, no prefácio do livro Entre a Terra e o Céu, ele vai falar justamente isso. O corpo ele é como esse carvão, né? Que vai ajudar a gente a limpar as nossas impurezas da nossa consciência, dessas personalidades aí, das vestes personas aí, como o Pastorino gosta de falar, né? Que acabam se sujando um pouco, né? E aí, sendo que, como tudo na vida, é necessário equilíbrio. E aí a gente chega aí na imagenzinha, né? Se há leis para o corpo físico, também as há usar para a organização espiritual. Ignorar esses dois deveres ou obedecer só a um deles é andar torto de um lado. Então, apesar de que a diretriz primordial é o nosso aprimoramento espiritual, a gente precisa estar cuidando do corpo e do espírito, que é um negócio que a gente está cansado aqui de discutir, né? Pode passar. E ele vai falar da questão do que são essas coisas para o corpo e para a alma, né? E vai mostrar que tudo tem um paralelo, tudo tem um casadinho ali. Se a gente precisa para o corpo das roupas físicas para a gente se proteger do frio, a gente precisa também da roupa moral, né? Para a gente se desenvolver. E aí a gente remete de novo lá à parábola do festim de bodas, né? A gente está ornando apenas a nossa veste corporal ou a gente também está ornando a nossa veste moral, né? Para o corpo, se a gente precisa da moradia no mundo para a gente se proteger, a gente também precisa do amparo da amizade, né? Onde a gente vai encontrar o acolhimento necessário para a gente superar os problemas da vida. Se precisamos do ABC para que a gente possa se qualificar, ter um bom emprego, a gente possa compreender melhor o mundo ao nosso redor, a gente também precisa, para a alma, da escola do Evangelho. E se a gente precisa, finalmente, resgatar os tributos de César, né, a gente também precisa resgatar, fazer os resgates perante a nossa própria consciência. E esse é o objetivo primordial, né, da nossa encarnação, realizar esses resgates perante a nossa consciência, para que a gente possa se equilibrar espiritualmente, como nos fala muito bem André Luiz, né, no Mundo Maior. Bom, gente, é um texto bem curto, bem sucinto mesmo, bem objetivo, não tem muitas divagações filosóficas como o Pastorino, e acredito que seja isso, a gente deixa aberto aí para o pessoal que queira comentar, acho que ainda tem bastante tempo, né? Ou então a gente já pode passar para o próximo grupo. Marilu, quer comentar mais alguma coisa? Na verdade, a gente vai aproveitar esse tempo de vocês, Diego, para poder compensar Emmanuel no que a gente avançou, né? Tranquilo. Aí, então, tudo providencial, tá vendo? Beleza. Aí a gente iria, então, agora para Larissa, Maiara e Michele, no último texto, que é de André Luiz. Então, vamos lá. Maiara, Michele, vocês querem começar? Peraí que eu não tô vendo. Por mim, tu começa, lá. Então tá. Ô, Michele, tô de boa.
Bem, nesse texto, André Luiz ele comenta sobre justamente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa imagem que eu coloquei, né, acaba respondendo a primeira pergunta, né? Ao ler o texto, eu me perguntei, o que a gente recebe da nossa pátria? E o texto responde, né, o que está aí em aspas, a pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe. Então, isso é o que a gente recebe, né, do Brasil. A gente recebe os recursos naturais, do ar até o pão, da água até os frutos, né, o solo, os animais, tudo isso a pátria nos fornece. A pátria também, né, onde a gente vive, é um templo, né, justamente porque é sagrado, e nele nós podemos exercer, né, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É uma escola porque é um lugar de aprendizado, onde a gente vai estar sendo constantemente provado, testado, para saber se a gente aprendeu as lições. E, ao mesmo tempo, a nossa pátria é um lar em seio de mãe, porque mostra que é a nossa moradia, né? É onde a gente habita. Remete também a um lugar de acolhimento, né? Um lugar que nos sustenta. Bem, então, diante de tudo isso que a gente recebe da nossa pátria, né? Como é que a gente deve retribuir? E o texto fala disso, né? Em vários aspectos. Eu vou trazer apenas um deles e as meninas complementam, né? Serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. Isso o André Luiz falando, né? Então, esse serviço a gente entende, né, como está lá no Livro dos Espíritos, como um trabalho, né? Trabalho é toda ocupação útil. Então, digamos que você, o trabalho profissional, né? Exercer da melhor forma que você puder. Eu conheço, por exemplo, um porteiro, né, que trabalhou no prédio que eu morava aí em João Pessoa, que era o melhor porteiro do mundo. Ele exercia a função dele da melhor forma possível. Então, que a gente possa exercer a nossa profissão, né, com as melhores... da melhor qualidade. Que a gente possa exercer a nossa profissão da melhor forma que a gente puder, né, sempre obedecendo aos princípios evangélicos. Se você é dona de casa, né, fazer isso com a sua melhor energia, com o seu melhor sentimento. Se você trabalha para o povo através de uma obra de caridade, então fazer isso, né, com as suas melhores energias. Então, o trabalho aí, gente, é um dever, né, justamente porque a gente recebe muito da nossa pátria. E André Luiz, ele também diz que a contribuição pessoal ao Estado, através da execução rigorosa das obrigações que lhe cabem na esfera comum. Então, nós somos cidadãos, e como cidadãos, nós temos deveres perante a pátria, né? A gente tem que exercer a nossa cidadania, nós temos deveres a cumprir, então, ele nos chama a essa responsabilidade. Aí, eu vou passar agora para Maiara e Michele para complementarem. Oi, gente. Minha mãe falou que ela não vai comentar hoje, gente. Sem problemas, Michele. Então, gente, para mim, concordo muito com o que Lala falou, mas eu nunca entendi assim, muito bem essa questão de patriotismo quando a gente tem uma visão mais completa e sabe que somos filhos de Deus e estamos alocados, né, em determinados países e tal. Então, esse amor à pátria muito forte sempre me causou algumas dúvidas mesmo. Só que aí a gente vê, na verdade a gente brinca, né, meu país é o Nordeste e tal, mas tendo realmente essa compreensão mais... Ai, meu Deus, meu celular, a bateria tá acabando. Vou falando enquanto eu pego o carregador, pessoal. Quando a gente tem na verdade, eu sempre tive essa dúvida, sabe? Só que a gente vê, por exemplo, espíritos como o Bezerra de Menezes, tem um amor muito profundo pelo Brasil. A gente vê Kardec também, várias de suas colocações na Revista Espírita e tal, o amor que ele tinha à França. E aí, lendo essa mensagem, eu entendi...
Na verdade, ainda estou nesse processo, né, de compreensão. E André Luiz, ele vem dizer logo no início que nós somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. Então, eu estava refletindo sobre isso e eu tive uma percepção de que esses espíritos, eles têm realmente uma gratidão muito forte pela pátria que os acolhe, né? E realmente eles se colocam nessa condição de devedores dos países, e a gente tem que ter também esse tipo de percepção. E uma outra questão, isso Lala falou, resumiu bastante o texto, mas uma que me chamou a atenção, uma outra frase de André Luiz, para encerrar, André Luiz vem dizer, dentre as formas que a gente pode retribuir, né, que Lala falou, situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas em todos os setores. Então, novamente, como foi falado nos outros textos, é um convite a esse olhar para a coletividade, né, para a pátria como um todo, e deixando abaixo desse trabalho pela coletividade os privilégios individuais de cada um. Inclusive, gostei bastante do termo utilizado, porque acho que quando a gente se reconhece como privilegiado, e isso aqui não no sentido de privilégios divinos, porque a gente sabe que não existe privilégios na criação divina, mas temos algumas facilidades, né, aqui na Terra, esse tipo de questão tem que ficar abaixo da coletividade. Então, a coletividade ela tem que sobrepor todas essas questões individuais. E aí, para finalizar mesmo agora, eu fui na Constituição Federal do Brasil, né, que eu gosto muito da parte inicial da Constituição, principalmente os artigos 1 a 4, e eu vou falar aqui para vocês o 3, que vem dizer que são os objetivos fundamentais da nossa República, que tem desde construir sociedade livre, justa e igualitária, erradicar a pobreza, e, por fim, ele vem dizer promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de direito que temos pelo país em que fomos alocados, pelo Brasil, e nós temos um dever para com ele, né? Para com o povo todo. E é isso, Câmbio. Ismael? Larissa, você fala mais alguma coisa, Larissa? Não, era isso. Pode falar. Eu me identifiquei muito com a fala de Maiara, porque eu também, assim, sou profundo crítico desse patriotismo, desse ufanismo, deixando de lado essa questão partidária, mas eu vejo, por um lado, que a gente, é importante termos essa identidade, né, que, na verdade, o que o André Luiz aqui nos convoca e o que é importante a gente ressaltar. Nós, reunidos em uma nação, a gente cria uma identidade, cria uma cultura própria, um sentimento de pertencimento, né, de comunhão, né, que é importante para todos nós. É uma lei de sociedade, né? Então, a gente cria esses laços juntos, é importante. Além disso, tem a questão da missão espiritual do Brasil, né? O Brasil representa a espiritualidade, a oportunidade do replantio da árvore do Evangelho, né? Assim como cada nação tem sua missão, que é complementar. Essas missões são complementares. Mas você falou muito bem, Mai, eu concordo plenamente, que essas questões das nações, da pátria, vão cada vez mais, e a gente já está percebendo que as fronteiras vão diminuindo, né? Os limites, as circunscrições vão aumentando cada vez mais, para uma noção de humanidade, de fraternidade universal, né? Nós vivemos num mundo, precisamos cultivar essa comunhão entre os povos, não o conflito, né? Então, toda vez que a dominação, que a você se colocar como superior a um outro
seja outro estado, seja outra cidade, seja, enfim, um critério geográfico, você se achar superior do que o outro, isso sempre gera o conflito. Não importa quem é melhor, e a gente termina recaindo naquela discussão de time de futebol, né? De defender os seus em virtude do que é o outro. Então, essas discussões, elas são muito interessantes para que a gente construa cada vez mais essa evolução, essa noção de pátria, de humanidade também. Era isso. Muito bom, Ismael. Porque, assim, há uma diferença muito grande entre a gratidão que a gente tem que ter pelo berço que nos acolhe, né? E daí você achar que esse berço é o melhor do que os outros, né? Do que as outras pátrias. Então, isso aqui não faz sentido. Você achar que você precisa ser sempre o campeão, né? Como você falou do time de futebol, o outro não tem direito de pensar o mesmo. Então, esses exclusivismos que são danosos, né, na nossa convivência. Eu estava comentando com o Luigi, e a gente estava comentando sobre o livro, não sei se alguém aqui já leu, ele leu, que é o Pai Rico, Pai Pobre. E lá no início, ele vai falar exatamente de como é interessante, assim, a pessoa, muitas vezes, escolhe a sua profissão porque só pensa no dinheiro, né? Só pensa nas questões de César, quer ganhar dinheiro. E aí essa pessoa, ela, por não ter, ele vai falar de educação financeira, né? Por não ter educação financeira, por mais que ela ganhe, ela sempre tem problemas, né? Porque cria muito mais despesas. E aí é uma pessoa frustrada, porque além de fazer algo que não gosta, não tem vocação, ela é uma pessoa infeliz financeiramente também. E ela acaba fazendo o quê? Prestando um mau serviço à sociedade que ela vive. Enquanto que, se a pessoa tiver educação financeira, ela tem a oportunidade de escolher a profissão, a atividade que ela quer, que ela gosta, que ela tem vocação, que ela ama, e com isso ela vai prestar um bom serviço à sociedade, devolver esse serviço para a sua nação, e mesmo que ela ganhe menos, mas ela tendo educação financeira, ela consegue sobreviver com aquilo que ela ganha, e é uma pessoa feliz, né? Então, a gente precisa se enxergar realmente nessa engrenagem. A gente faz parte de uma engrenagem, faz parte de um corpo vivo, e se a gente não fizer bem a nossa parte, a gente está desequilibrando, está fazendo, de alguma forma, uma desarmonia, né, na nação em que a gente vive. Então, eu acho assim, é muito importante pensar nessa questão da coletividade, como a Mayara falou, né, que a gente tem que ter realmente essa visão coletiva, né, sair do individual e do coletivo. Câmbio, Luigi, quer falar alguma coisa, Luigi? Cadê ele? Não, amigo, estava aqui participando do chat, mas eu concordo com você. Eu acho que a gente presta esse desserviço quando não realizamos, né, profissionalmente. Eu acho que a gente precisa, de fato, como está em um livro muito bonito também, que se chama O Código do Ser, de um psicólogo norte-americano, junguiano, chamado James Hillman. Ele fala basicamente que como a árvore em potencial, o carvalho em potencial está na semente, né, nós também trazemos esse dom, esse papel, que viemos contribuir aqui, né, dentro de nossa profissão. É muito também, muito platônico, muito espírita, né, de certa forma, essa abordagem. E eu concordo plenamente com isso que você discorreu, e acho assim, pegando esse gancho da célula também, quando a gente não se realiza e pensamos exclusivamente no dinheiro, assumimos um papel de célula cancerígena, né? Isto é, aquela que só alimenta a si própria, né? E não contribui com a harmonia, como você falou, da engrenagem do corpo humano em si, na sua totalidade. Então, muito bom. Eu achei, e também queria estender os parabéns a todos os grupos, porque, de fato, a discussão foi muito boa, faltou nos tempos, né? Mas os esquemáticos, as reflexões, o chat bombou, e Diego também, que em especial, está muito inspirado hoje. Câmbio e desligo. Valeu, gente. Agradecer. O tema realmente ele cai para a gente, né?
ele, na verdade, facilita muito, porque ele é muito atual, né? E aí dá essa riqueza de comentários e serve muito, realmente, para a gente refletir de como a gente tem se comportado e como a gente precisa rever a nossa postura, contribuindo para esse momento delicado que o mundo vive, e o Brasil em particular, por todas as situações que a gente tem visto, né? Então, valeu, obrigado pela oportunidade, e foi muito bom brincar com vocês e estar com vocês. Quem é mais antigo sabe o que eu falei. Agora uma pergunta que não quer calar. Mayara já tem parceiro? Gente, para a semana que vem? Sim, e aí? Como é que é? Gente, então, ninguém chegou para mim para falar que queria, mas aí Tatá disse que poderia quebrar o galho, só que o bichinho tá todo cheio de coisa, então se alguém tiver mais disponível, se não vai a Itália mesmo, porque é uma dupla de sucesso. Olha, um galho quebrado de Thalisson vale mais do que minha árvore. Esse homem é Entendeu? perfeito, esse homem é perfeito, então tudo certo já. Pode ser aí, Tatá, viu, Tatá? E ele tava com problema na internet, mas ele já contratou um plano melhor. Tudo E agora certo. vai dar tudo certo. Tem que ser tudo certo aí. É Bom, isso, mas gente, se quiser então- outra pessoa, tá, gente? A gente não fecha a porta pra ninguém. João, então fica com você agora aí, vamos fazer o fechamento, né, com o Andrezinho aí, com a música. Qual é a música? Rapaz, eu até tô... Fala, André. Eu queria sugerir que Sam tocasse. Por que Sam não toca? Ih, rapaz, aí você avisou um pouco em cima, ó. Sam se preparou? Porque aí envolve posicionamento de microfone, câmera perto do teclado, aí vai ficar para a próxima terça. Então na terça que vem. Parabéns pelo seu cabelo, viu? Foi no Naldo daí, né? Foi. Obrigado. Foi no Naldo próprio aqui que eu descobri internamente. Eu mesmo Foi cortei meu cabelo. Ismael, o próprio.